Senhores deputados, vamos dar início à segunda parte da nossa reunião. Temos hoje, numa audição, vai apresentar a atividade da Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego, a Presidente, a doutora Carla Tavares, que é conhecida, muito conhecida aqui do nosso Parlamento, até porque já foi deputada e justamente desenvolveu um grande trabalho no âmbito desta Subcomissão da Igualdade e Não Discriminação. A acompanhá-la está o seu Vice-Presidente, Dr. Sérgio Pipa. Agradeço aos dois a disponibilidade para estarem connosco e estamos muito atentas, já que não há deputados, a toda a informação que nos irão aqui hoje apresentar. A nossa audição, como sabem, a grelha chegou-vos. Teremos uma intervenção inicial de 10 minutos, depois teremos as intervenções dos grupos parlamentares, 4 ou 2 minutos e, por fim, uma nova intervenção final de 10 minutos. Não temos muitos grupos parlamentares, porque, como a doutora Carla Tavares também sabe, são sempre imensas as reuniões que temos em sobreposição. De todo modo, quem não está terá sempre a oportunidade de ouvir depois a gravação e de, a partir daí, tomar as iniciativas legislativas que entender por bem. Portanto, temos uma hora para a nossa reunião, porque às 3 horas, sensivelmente às 3 horas, teremos a atividade no plenário. Faz favor, senhora doutora Teresa Carla Tavares, 10 minutos. Quando colocam isso, vamos adiantando serviço e cumprimento as senhoras deputadas. Verifico que a Subcomissão da Igualdade ainda continua a ter o mesmo problema que tinha quando eu daqui saí, em 2019. Continua a não ter homens. Agora tem? Muito bem, pronto, mas como não estão aqui, pronto. Mas folguem saber, é uma boa notícia que assim seja e já significa que foi feito algum progresso, que é sempre bom saber. Antes de mais, agradecer o convite para virmos cá, tanto eu como o Sr. Vice-Presidente, apresentar aquilo que tem sido a atividade da CIT. Eu vou-me focar essencialmente no ano 2023 e também partilhar convosco alguns dos dados já referentes à atividade da CIT no primeiro semestre de 2024, que já temos alguns dados referentes a esse período. E depois, naturalmente, ficarei à vossa disposição para questões que possam ser colocadas. Dizer também que é sempre um gosto regressar a esta casa, e agradeço as simpáticas palavras da Sra. Presidente, a Sra. Deputada Elsa Paes, porque é realmente um gosto voltar a esta casa onde eu fui tão feliz e onde tive a oportunidade também de estar muitas vezes presente nesta subcomissão, que curiosamente acho que nunca fui membro efetivo, acho que nem cheguei a ser suplente, mas vinha cá muitas vezes. Mas, por isso é sempre um gosto. E, entretanto, não conseguimos que isto fique. Mas temos aquele que consegue ver-se todo, não é? Mas também não? Eu tenho que ligar para eles centrarem a tela lá em cima. Pronto, vamos ver, vou ver como é que fica. Consegue-se mais ou menos. Consegue-se mais ou menos. Bem, também este primeiro slide, se calhar, é o que... Aqueles que têm mais texto é mais difícil. Aqui, basicamente, é para dizer algo que também já saberão, é falar daquilo que é a natureza da CIT, que é uma comissão tripartida, que, aliás, é um dos fatores distintivos desta comissão, mesmo em contexto europeu. Devo dizer-vos que é sempre com alguma surpresa, e passado tantos anos, aliás, passados 45 anos de existência da CIT, que ainda é com alguma surpresa, e confesso com algum orgulho da minha parte, dizer que nós temos uma comissão tripartida onde à mesma mesa se sentam representantes de 4 áreas governativas diferentes, representantes das entidades empregadoras e também das confederações sindicais, para deliberar sobre as propostas de parecer e, no fundo, para refletir sobre estas questões relacionadas com a igualdade e não discriminação entre mulheres e homens no mercado de trabalho. E essa, aliás, que é a missão da CIT, que é promover a igualdade e não discriminação entre homens e mulheres no trabalho, no emprego e na formação profissional, e depois também colaborar e promover tudo aquilo que tiver a ver com a divulgação da legislação e promoção e implementação da legislação relativa à parentalidade, ou à proteção da parentalidade, melhor dizendo, e à conciliação da vida profissional com a vida pessoal e familiar, seja no setor privado, seja no setor público ou também cooperativo.
Há pouco eu dizia-vos que a CID tem uma composição tripartida, é esta a composição, tem 4 representantes de 4 áreas governativas diferentes, da área governativa com atribuições na área do emprego, que é quem preside, que neste momento sou eu que estou em representação do Ministério do Trabalho, também a área da igualdade, a área da administração pública e também da solidariedade e segurança social, e depois temos do outro lado a Confederação Geral dos Trabalhadores, a União Geral dos Trabalhadores, a CTP, que é a Confederação de Turismo de Portugal, a Confederação Empresarial de Portugal, a Confederação de Comércio e Serviços e a CAP, que é a Confederação dos Agricultores de Portugal. Esta é... Agora saltei um. Esta é a nossa atual configuração e organização interna. Lá em cima, que estou cortada, está a Presidente. Foi a única que ficou cortada. Depois temos o Sr. Vice-Presidente e o Secretariado da Direção. E depois temos 3 áreas de funcionais, onde nós criámos também, para ajudar na articulação de trabalho, coordenações funcionais, que não são, na realidade, não são categorias que existam de forma formal, mas tiveram que ser criadas de forma informal, e temos a área de gestão, coordenação e documentação, a área jurídica e a área de projetos, formação internacional. A área de gestão e coordenação, aqui está explicitado o que é que faz, assegurar a gestão administrativa, o expediente, o funcionamento da Comissão e dos seus membros, nomeadamente ao nível da tripartida, também procede à divulgação das atividades da CIT, e depois a área jurídica, que é a parte, não é mais importante, mas é o pilar, no fundo, da Comissão, que tem por responsabilidade a emissão das propostas de parecer que são levadas à tripartida e também a análises das convenções coletivas de trabalho e todos os instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho, e finalmente a área de projetos, que, como o próprio nome indica, é a área que tem por responsabilidade a promoção e desenvolvimento dos muitos projetos que a CIT tem desenvolvido ao longo dos anos e que continua a desenvolver. Não está a funcionar. Eu já destruí a máquina de café ali da sala ao lado e agora isto não funciona. É que não está mesmo a funcionar. Será que no computador não anda para a frente? Não. Pois, por causa do tempo. Não. Eu e as máquinas e eu. É? É daí? É do computador. É? Pronto, então menos mal. Vou só desligar aqui isto. Continuidade, Sra. Presidente, faz favor. Desculpem, dos recursos humanos da CIT, que continuam a ser o nosso principal problema. Nós ainda temos 4 lugares para recrutamento, estamos neste momento em fase de recrutamento na sequência de uma oferta de mobilidade, mas, como sabem, não podemos fazer recrutamento via concurso externo, tem que ser pela via da mobilidade. E aqui, creio que esta também é uma informação que pode ser importante para as senhoras deputadas, tem a ver com o número de pareceres e com o número de pareceres e Está difícil. Vamos ter 2 minutinhos, não? Por favor. Vamos interromper 2 minutos a audição para resolvermos aqui as questões técnicas. Regressamos de imediato. Obrigada.
Estamos com dificuldade de apresentar o PowerPoint. Eu pedi à senhora Presidente que prosseguisse com o seu PowerPoint e depois faria a distribuição do PowerPoint para nós enviarmos às senhoras deputadas. Depois farei chegar até para facilitar. Bem, só dizer-vos que falta aqui este slide é referente à atividade da CIT no que se refere à emissão de pareceres. Como podem ver, de 2019 até 2023, ou até dezembro de 2023, há um aumento significativo do número de pareceres. 2024, ali parece que a curva desce, mas na realidade não nos podemos esquecer que aqueles dados são apenas referentes a 30 de janeiro, ou seja, a perspectiva é que até ao final do ano se mantenha estes números que ultrapassem os 1.200 processos por ano. Para vos dar a título de exemplo, quando nós chegamos à CIT, em 2020, por cada reunião, era uma média de 20 e poucos projetos, nós agora temos sempre 40 e tal, 50, 60 projetos por reunião, só para terem noção de realmente a evolução que houve ao nível da emissão de pareceres. O mesmo já não acontece no que se refere às queixas. Nós temos tido uma diminuição do número de queixas que são apreciadas pela CIT, não só porque isto também se reflete tendo em conta o facto de haver uma maior acesso à informação prévia, ou seja, as pessoas são encaminhadas devidamente e por isso já não apresentam tantas vezes queixa, mas a evolução do número de queixas tem sido inversamente proporcional ao da emissão de pareceres. Por outro lado, no que se refere à comunicação de intenção de despedimento ou de não comunicação de contratos a termo, há uma manifesta evolução, sobretudo no que se refere às comunicações de não renovação de contratos a termo. No que se refere aos despedimentos, ultrapassado o aumento que nós tivemos quando da pandemia, aliás, se bem se recordam, na altura eu estive também na Comissão para falar precisamente sobre estes números e pelo facto de ter havido um aumento significativo do número de despedimentos de trabalhadoras grávidas, puérperas, lactantes ou trabalhadoras no gozo de licença parental. Depois voltámos a ter um pico em 2023, com 110, mas efetivamente no que se refere às não renovações de contratos a termo, tem havido um aumento significativo, em 2020 designadamente, mas tem havido um número elevado ao longo do tempo, sendo que a atividade da CIT aqui tem tido um papel importante, porque a intervenção da CIT na sequência destas comunicações, nomeadamente junto à entidade empregadora para a junção de elementos que justifiquem a intenção de não renovação, fez com que já tivesse sido possível, desde 1 de janeiro de 2022, recuperar 102 postos de trabalho. É certo que isto pode não parecer muito no universo de 1000 e tal processos que nós temos a apreciar, mas o que é certo é que são 102 pessoas que estavam em vias de ficar sem emprego e que, mediante a intervenção da CIT, vieram comunicar que desistiam e que iam manter o posto de trabalho. E isso nós gostamos sempre de assinalar, porque acho que é importante referir. Aqui, lá está, o atendimento em linha verde também se mantém com números elevados, e o que nos permite dar uma resposta o mais eficiente possível às pessoas que se dirigem à CIT. Também ao nível das redes sociais, isto pode parecer um dado menos importante, mas não é, porque há cada vez mais pessoas que seguem a CIT nas redes sociais e a partilha da informação também que é feita no que se refere a estas matérias, e isto também depois faz com que nós temos essa percepção que haja uma maior informação por parte das pessoas, quer trabalhadores, quer mesmo das entidades empregadoras, no que se refere a estas questões no âmbito da atividade da CIT. O número a CIT também tem como competência a emissão de parecer referente às recomendações após a análise dos planos para a igualdade. Estes números são os referentes aos planos. Nós tivemos um aumento significativo de 2020 para 2021, mas temos tido depois de 2021 para 2022, mas temos tido um decréscimo do número de entidades que têm apresentado o plano para a igualdade, nomeadamente o setor público do Estado e empresarial local também. O que é para nós motivo de grande preocupação. Talvez, aliás, a Lei 62 está em processo de revisão e, se calhar, também há aqui algumas questões relacionadas com as consequências da não apresentação do plano e também a periodicidade com que os planos são apresentados. Nós temos verificado, pelo facto dos planos serem anuais, isso cria um grande impedimento e também confesso-vos que devo reconhecer que é muito difícil num ano as empresas poderem elaborarem um plano, fazer a monitorização e depois em 9 meses, porque o plano tem que ser apresentado em setembro, conseguir identificar as medidas que devem ou não
devem ser apresentadas. Mas também é como vos disse, esta já está em fase de conclusão o relatório referente à implementação da lei e todas estas questões já foram sinalizadas. Quanto às questões relacionadas com a desigualdade remuneratória, para além da implementação da Lei 60, que é da competência da CIT, o acompanhamento, foi criado também em 2022 este selo, que inicialmente era a empresa que promove a igualdade salarial entre mulheres e homens, depois, para simplificar e porque achámos que tinha mais sentido simplificar o nome e ficou apenas o selo de igualdade salarial. É certo que dirão sempre, este é um selo para as empresas que cumprem a lei. Não é bem assim, cumprem mais que a lei, na medida em que este selo é atribuído às empresas que apresentem o índice de desigualdade salarial entre 1 e menos 1, ou seja, é como se houvesse uma igualdade salarial efetiva. E, para além disso, foi aperfeiçoado o despacho, só é atribuído às empresas que apresentem, na sua força de trabalho, pelo menos 1/3 do sexo menos representado, que é para permitir aqui um termo de comparação e que haja um equilíbrio em termos de representação entre mulheres e homens, porque não faria sentido estar a atribuir um selo de igualdade salarial a uma empresa que tivesse só um homem ou só uma mulher e que não fosse possível estabelecer um termo de comparação de forma correta. No âmbito da Lei 60, a CIT também elaborou este guia de apoio para a avaliação de postos de trabalho. Aliás, a nossa Lei 60 já é uma preparação importante para a implementação da diretiva, que neste momento estamos em fase de transposição. Eu vou passar isto, só dar-vos esta nota e depois também, se entenderem, colocar questões. Também no âmbito das competências da CIT está a ser preparado e ultimado, aliás, o relatório referente à avaliação da aplicação da Lei 60, está mesmo em fase final, recebemos agora há pouco tempo os contributos dos parceiros sociais e que serão incorporados e depois será enviado para o Governo para os devidos efeitos. E no âmbito da Diretiva da Transparência Salarial, que foi aprovada, como sabem, no ano passado, a CIT foi designada como entidade nacional com competência para a implementação da transposição da diretiva. Foi designado um grupo de trabalho que está em funcionamento, temos reunido. A CIT também participou num primeiro workshop que foi realizado em Bruxelas em junho último, onde pudemos, aliás, partilhar com outros Estados-membros aquilo que já está a ser feito em termos da Lei 60, nomeadamente houve o exemplo dos Países Baixos, para quem foi enviada a informação que eles próprios pediram, do que é que nós já estamos a fazer, porque, de facto, temos já uma parte significativa feita. Também dar-vos nota daquilo que é a atividade desenvolvida no âmbito do IGEN, o Fórum Organizações para a Igualdade, que assinalou no ano passado 10 anos de existência, neste momento conta com 73 membros, tem desenvolvido várias atividades, quer em 2023 e quer já em 2024, também temos várias atividades desenvolvidas, e agora isto está outra vez a não colaborar. Depois temos o projeto EPS, Equality Platform and Standard. No âmbito deste projeto foi desenvolvido não só uma plataforma que nos vai permitir a monitorização das políticas públicas no âmbito da aplicação da agenda para o mercado de trabalho. Isto está... O problema é que isto anda mais devagar do que aquilo que eu queria. Eu sei, só que não está a andar. Às vezes, quanto mais depressa, mais... Não, mas eu acho, aqui não, só dizer-vos, porque acho que é importante esta informação ficar. Esta plataforma tem como objetivo a monitorização das políticas públicas no âmbito da implementação da agenda para o mercado, da igualdade para o mercado de trabalho e depois também a elaboração da norma portuguesa para a igualdade remuneratória, que também já está publicada e que já foi, em junho, já tinham sido 10 as empresas que tinham adquirido esta norma. Para além disso, eu focava-me só... Quando o equipamento não colabora, é mais difícil. Pronto, e acabou por ficar mesmo... não era bem este que eu queria, era aqui este, que tem a ver também com as questões relacionadas com a desigualdade salarial, que confesso já é uma das temáticas que agora nos tem preocupado mais. A CIT apresentou uma candidatura ao programa SERV, que é um programa da Comissão Europeia, que tem como parceria a OIT, nomeadamente o Centro de Formação de Turim da OIT, e tem como objetivo, e acho que é importante falar isso, até porque há uma iniciativa do Bloco de Esquerda que deu entrada, creio que este ano, que tem a ver com esta questão, e na altura nós até
Demos nota disso porque esta ferramenta já existiu no passado, havia a calculadora das diferenças salariais. Quando eu cheguei à CIT, essa calculadora já não estava a funcionar, a informação que foi dada é que ela tinha um bug e nós então, no âmbito desta candidatura, aquilo que vamos desenvolver é precisamente uma ferramenta que permita, numa primeira fase, fazer o diagnóstico das diferenças salariais, no fundo fazer aquilo que a calculadora já fazia, e depois numa segunda fase, havendo diferenças salariais, auxiliar as empresas no processo de avaliação das componentes das funções com critérios objetivos comuns a mulheres e homens, ou seja, sem enviesamento de género. Este é um projeto muito ambicioso e aquilo que nós pretendemos é que esta ferramenta, sendo criada em Portugal, depois seja disponibilizada de forma automática através dos mecanismos que a inteligência artificial hoje nos permite, ou outro mecanismo qualquer, seja disponibilizada noutras línguas de forma a poder ser usada por qualquer outro país da União Europeia que esteja a implementar a diretiva. E depois tem uma segunda componente do processo, do projeto, que é a formação, que estará a cargo da OIT, nomeadamente do Centro de Turim, porque, de facto, este mecanismo, ou esta metodologia de avaliação de postos de trabalho com base nestes critérios objetivos é uma orientação que a OIT preconiza e, por isso, é para nós muito importante contarmos com esta parceria. Mas é como eu vos disse, e porque também vocês estão com horas apertadas, eu depois disponibilizarei a apresentação e, obviamente, ficarei à disposição para qualquer outra questão que queiram colocar. Obrigada, Sra. Presidente, pela apresentação. Pedimos desculpa por estas dificuldades tecnológicas, mas acontecem também porque não tínhamos o PowerPoint antes da apresentação e, portanto, dificultou aqui um bocadinho o trabalho da Comissão, mas nada que não se consiga resolver. Aliás, já está resolvido e depois com o envio do PowerPoint ainda fica melhor resolvido. Passaria então a palavra aos grupos parlamentares. Sra. Deputada Emília Cerqueira, faz favor. Obrigada, Sra. Presidente. Começo por cumprimentar a Sra. Presidente da CIT e o Sr. Vice-Presidente, Dra. Carla Tavares. É um gosto revê-la agora noutras funções, obviamente, e o Dr. Sérgio Pipa. Portanto, agradecer-vos também esta apresentação que nos trouxeram, até porque vem de encontro a algumas preocupações, precisamente, que o Grupo Parlamentar do PSD tem, especialmente naquilo que tem sido uma matéria que há muito nos ocupa, que as desigualdades salariais têm sido sempre uma constante nas preocupações do nosso grupo parlamentar e a apresentação que nos aqui trouxe veio ainda a agravar algumas preocupações que não posso deixar de partilhar e que gostava depois que nos desse alguns esclarecimentos. Primeira preocupação com que fiquei depois de ouvir, falando dos dados do primeiro semestre e também do ano anterior. Porque, ao contrário do que seria expectável, nós temos um aumento dos casos. Se este ano, eu consegui tirar uma fotografia, portanto, porque não tinha aqui a apresentação, nós vimos sempre num aumento, desde 2020, houve menos casos em 2019 e a partir daí temos vindo num aumento. 2024, já estou a falar daqueles que são os dados expectáveis, atendendo que foram até junho e, portanto, fazendo uma previsão com toda a margem de erro que possa acontecer. Mas a verdade é que nós passamos 2022 para 2020, 2.107 casos, 2.238, 2.395, 1.665 e este ano já vamos em 888 de não renovação de contratos de trabalho. Da mesma forma que temos uma evolução, 2021 não pode contar porque é o ano dos lockdowns da pandemia, portanto, em termos estatísticos é um ano absolutamente anormal, mas também os números continuam a ser preocupantes, sendo que este ano, embora com uma pequena diminuição, vem na senda dos anos anteriores, bem como as questões dos despedimentos. E depois diz-nos a Sra. Presidente que houve uma recuperação desde 2022 de 102 postos de trabalho. Tendo em conta que os números são avassaladores, os 102 postos de trabalho são realmente números muito baixos de recuperação ou de reversão de decisões que estavam previamente tomadas quando da chegada à CIT. E eu gostava, tendo em conta esta nossa preocupação nesta matéria, se podia aprofundar mais os porquês, razões, e quer destas reversões, quer de não se ter tido sucesso nas outras situações e o que é que as despolutou. Parece-me que era importante até para monitorizarmos e precavermos soluções que possam vir no futuro relativamente a estes dados. Mas também, como é óbvio e consabido e publicamente, nos preocupa
imenso, a desigualdade salarial continua a agraçar no nosso país, embora em termos de, se formos às médias mundiais, Portugal naturalmente está abaixo daquela que é a média mundial e internacional, mas a verdade é que os números em Portugal continuam a ser ainda muito preocupantes. E há aqui uma dupla vertente que nos preocupa e aqui a CIT pode ser de grande mais-valia em dar-nos também nota daquilo que é a percepção que vai tendo e das ferramentas que podemos usar. Por um lado, o facto de, à medida que as habilitações das mulheres e o seu lugar na escala, na pirâmide do trabalho vai aumentando, o gap salarial também vai aumentando, quando deveríamos conhecer até uma realidade diversa, de mulheres quanto mais qualificadas serem menos sujeitas a desigualdades salariais, mas não é isso que se verifica. E, portanto, gostava que, do ponto de vista da CIT, nos dissesse onde é que está a erradicar o grande problema para que esta realidade continue a ser aqui os maiores gaps. E depois também, qual acha que poderiam ser as ferramentas que poderiam ser usadas no mercado de trabalho para que conseguíssemos acabar com o ciclo de o emprego no feminino continuar a ser ainda esmagadoramente o emprego menos bem pago. Aquelas são as funções que têm menos relevância na sociedade e também nos rendimentos, porquanto isto cria um ciclo e uma visão holística de mulheres que ganham menos, mais pobres durante a vida ativa e depois com uma velhice também menos digna, porque o rendimento é menor, fruto da sua carreira contributiva. O acabar com este ciclo, para além do acumular do trabalho doméstico e do trabalho não remunerado por parte das mulheres, que muito nos preocupa, mas parece-nos que precisamos atacar aqui e, portanto, gostaria, se fosse possível, que nos desse alguns elementos. Obrigada, Sr. Presidente, pela tolerância no tempo. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Patrícia Faro, faz favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar e agradecer a presença da Presidente, a doutora Carla Tavares, e o Vice-Presidente, saudar as deputadas que aqui estão, e agradecer-vos pela vossa exposição de tantas questões que temos e que hoje gostaria de vos colocar, mas o tempo é sempre muito pouco. Felicitar-vos também este é um ano também muito importante, em que a CIT celebra os 45 anos. Será um momento para refletir no trajeto, nas conquistas que fizeram, mas também nos desafios que marcaram o percurso da CIT ao longo de quase meio século, e é também sobre isso que temos que refletir. Atualmente, estando num ano em que comemoramos os 50 anos da democracia, as mulheres continuam efetivamente subrepresentadas em muitas áreas, e o fosso salarial, como aqui já foi obviamente referido, permanece. Seja no caso da atividade económica e do desemprego, o acesso ao trabalho remunerado, sendo importante estudar as causas da segregação por sexo das profissões e atividades económicas. Com efeito, existe uma forte correlação entre a segregação do mercado de trabalho e a concentração das mulheres em profissões socialmente menos prestigiadas. É algo que abordamos nestas áreas, porque efetivamente as profissões que são ligadas muitas vezes às profissões de cuidado são as que são menos bem pagas e, em consequência disso, as remunerações também mais baixas, ou seja, as diferenças de prestígio ao nível remuneratório ao longo da hierarquia continuam a ser mais favoráveis para os homens. De acordo também, não só com os números que aqui nos apresentam, mas de acordo com o Boletim Estatístico de 2003, em que a fonte é a SIG, Igualdade de Género em Portugal, muitos dados são retratados, inclusive também nesta matéria. Os indicadores são muitos e destacamos o facto das mulheres terem uma taxa de atividade de 56,3%, significativamente inferior à dos homens, e 64,4%, sendo que a taxa de inatividade de 15 ou mais anos é superior nas mulheres, apresentando um diferencial de 9,1 pontos percentuais. Estes diferenciais poderão traduzir não só o maior número de mulheres reformadas, mas com uma permanência mais longa das raparigas no sistema de ensino, como sabemos, a continuidade e em graus mais elevados. E ainda, possivelmente, e eu penso que sim, e pensamos que sim, a Academia diz-nos isso, ainda o facto de tradicionalmente a categoria de doméstica ter maior predominância nas mulheres. Mas a explicação certamente é mais profunda e, de facto, depois dos 48 anos em ditadura, de facto, não é fácil mudar estes mecanismos. E como a própria Sra. Presidente, a doutora Carla, referiu à imprensa, as mulheres eram amplamente discriminadas, com várias profissões a serem completamente vedadas, e isto tem
consequências profundas e que explica, obviamente, hoje em dia, a persistência da desigualdade salarial e também as dificuldades na autonomia financeira e o trabalho estável, que está na causa de muitas outras problemáticas. Portanto, vários estudos têm sublinhado que a feminização do emprego a tempo parcial se explica com base na persistência das tais representações tradicionais e na assimetria na partilha de responsabilidades e tarefas domésticas, do cuidado entre homens e mulheres. E o mais incrível é que, não obstante todas as medidas positivas que temos levado a cabo, que ainda hoje estamos a ver ao nível de orientações europeias, medidas inovadoras, o que é facto é que assistimos, penso que já desde 2012, referiu-se aqui numa data mais recente, mas a desigualdade voltou a aumentar pela primeira vez desde 2012 e, portanto, tem-se mantido mais ou menos estável nesse sentido até ao dia de hoje. É como se elas tivessem trabalhado gratuitamente os tais 48 dias, portanto, dar visibilidade a estas questões, torná-las visíveis é também uma forma de nós as combatermos. E no ordenado ganho por uma mulher, contando com a remuneração base, os prémios, os subsídios regulares, em média é 16% inferior à de um homem, mesmo contando com a remuneração base, o salário de uma trabalhadora é, em média, 13,2% inferior à de um homem. Portanto, Sra. Presidente, Sr. Vice-Presidente, podemos fazer aqui, para além das medidas já aqui elencadas, aquelas que estão obviamente em curso e dadas as experiências internacionais, como é óbvio, o nosso país tem uma história muito particular e, portanto, é sobre isso também que temos que incidir a nossa intervenção neste sentido. O que é que está em progresso? Já vimos algumas das medidas para continuar a combater esta desigualdade. E muito obrigada mais uma vez. Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu não resisto, dado que ainda temos algum tempo e o interesse tenho por esta temática, em colocar uma pequenina questão muito cirúrgica. A Sra. Presidente falou no selo, que é uma nota positiva para as empresas que promovem, que tenham uma menor desigualdade salarial. Eu pergunto se também há algo que funcionaria como uma pedagogia de aprendizagem e custos reputacionais para as empresas que não têm, que se afirmam ou não se afirmam, que são, portanto, há uma nota onde o comportamento delas é justamente o inverso deste, portanto, que têm maiores desigualdades salariais. Muito obrigada e passar-lhe a palavra. Muito obrigada, Sras. Deputadas e Sra. Presidente, pelas questões que foram colocadas. Bem, eu vou começar pela questão colocada pela Sra. Deputada Emília Cerqueira relativamente às questões relacionadas com as comunicações na renovação e dos despedimentos. Uma nota inicial e que eu própria também não demorei algum tempo, mas depois, quando fiz algumas questões, percebi isso. Estes dados nunca podem ser considerados como refletindo uma verdade absoluta. E porquê? Porque não é que estes são os que são comunicados. Nós não conseguimos ter noção das situações que sequer são comunicadas à CIT. Esse é o primeiro obstáculo e o primeiro impedimento e dificuldade que nós temos. Estes são os números que nos chegam. O que é que nós temos percebido, e também pode ser uma explicação, eles podem aumentar ou porque há mais situações ou porque há mais pessoas que têm conhecimento daquilo que a lei diz e que é obrigatório comunicar à CIT. Ou seja, nós não conseguimos aferir qual é o motivo que na realidade está por trás deste aumento, se é um aumento significativo destas situações, se é um aumento de conhecimento da lei ou ambas, que também pode acontecer, serem as duas coisas ao mesmo tempo. Aquilo que nós nos temos apercebido é que, de facto, na sequência da análise das comunicações que são feitas, o que é que a CIT faz? Avalia a comunicação, os fundamentos que são evocados pela entidade empregadora e muitas vezes pede o contrato de trabalho, porque nem sempre ele é junto com a comunicação inicial. E quando pedimos o contrato de trabalho inicial para aferir-se o fundamento que é invocado para cessar a relação contratual, se coincide com aquela que foi invocada para a sua celebração, é neste momento que as entidades empregadoras percebem que se calhar foram apanhadas e então comunicam-nos a dizer, bem, nós então vamos manter, ou seja, percebem que aquilo que iam fazer não era correto e comunicam-nos que desistem. O que é que também tem acontecido? Estes são as 102 situações que nós dizemos que, entre aspas, recuperamos os postos de trabalho. Mas atenção, porque destes números que nos são comunicados também há muita coisa que acontece. Nós também verificamos que há comunicações fora de prazo,
e que há comunicações que nós claramente verificamos que são ilegais, que não nos é dada qualquer justificação e nestas situações nós remetemos o processo para a ACT. Mas aí a CIT não pode fazer nada, remete o processo para a ACT. Nós neste momento também estamos em fase de conclusão de uma ferramenta que nos permite ter um interface direto com a ACT no que se refere à monitorização dos processos que são enviados para lá, para facilitar esta comunicação, porque, como sabem, a CIT não tem competência inspectiva e aquilo que fazemos é enviar, e eu não tive a oportunidade aqui de apresentar o número de comunicações, creio que não está, mas está no relatório de progresso, se verificarem o número de comunicações que foram feitas e que têm sido feitas já à ACT, também aumentou de forma significativa nos últimos anos. No que se refere à questão relacionada com as desigualdades salariais e com as ferramentas que nós podemos, desde logo aquela ferramenta que eu há pouco referi, que nós vamos desenvolver no âmbito do projeto, e como esta ferramenta, o objetivo é proceder e auxiliar as empresas à avaliação de postos de trabalho no que se refere aos critérios objetivos, mas é do valor de postos de trabalho. Nós, quando falamos nas desigualdades, tendemos muitas vezes a achar trabalho igual, salário igual, mas aquilo que está aqui em causa é trabalho igual para salário igual para trabalho de igual valor. E é aqui que reside o cerne da questão e que a diretiva está muito focada. E este processo de avaliação das componentes das funções, aquilo que faz é fazer a avaliação das componentes das funções sem qualquer enviesamento de género, e aquilo que nos vai, se calhar, fazer perceber é que há postos de trabalho que são mais ou de predominância feminina, que estão a ser subvalorizados perante postos de trabalho com predominância masculina, que têm a mesma valoração e que, na realidade, estão a ser mais bem pagos. E esta é a primeira ferramenta, e que a diretiva também adotou a mesma metodologia, que, aliás, já estava prevista pela nossa própria Lei 60. E depois, há um trabalho também que temos a fazer, e eu não tive a oportunidade de lá chegar, mas se calhar agora consigo passar aqui para um outro projeto também que nós nos candidatámos no âmbito do programa SERVE, que é o projeto Cuidadores por um Dia. E o projeto Cuidadores por um Dia, cá está ele, o projeto Cuidadores por um Dia tem mesmo por objetivo combater esta segregação profissional no que se refere às questões do cuidado. E porque nós percebemos uma coisa, e acho que temos mesmo que fazer este caminho. Nós nos últimos anos temos dito às meninas e às raparigas, vocês podem fazer aquilo que qualquer rapaz, que qualquer homem podem fazer. E temos o Engenheiras por um Dia, aliás, que é o projeto irmão, entre aspas, deste projeto, este é que é o irmão do Engenheiras por um Dia, que aquilo que faz é dizer às meninas que podem ser engenheiras, podem ser cientistas, podem ser economistas, enfim, podem estar nas STEM na mesma medida que os homens estão. E Portugal, aliás, fez um progresso incrível nos últimos anos no que se refere às presenças de raparigas no STEM. Mas nós não temos feito o caminho inverso. Nós não temos feito o caminho de dizer aos rapazes e aos meninos que não há problema nenhum de eles também acederem às profissões da área do cuidado e que não há problema nenhum, nem ferem nada à sua masculinidade pelo facto de em casa, que aliás esse é um dos outros problemas que está na base das desigualdades, das persistentes desigualdades salariais que temos, que é o facto de as mulheres estarem sobrecarregadas com o tempo de trabalho não remunerado. E por isso este projeto, os Cuidadores por um Dia, tem essa dupla função, por um lado, sensibilizar os rapazes para as áreas do cuidado, para as profissões das áreas do cuidado e, por outro, também de os sensibilizar, ainda que não seja para as profissões, mas para a importância da partilha com as mulheres do cuidado familiar, das tarefas domésticas, porque essa é, sem dúvida, enquanto nós resolvermos este diferencial que ainda é tão persistente, o último estudo da CIT dizia-nos que era 1h45 que as mulheres passam a mais do que os homens na realização de tarefas ou de trabalho não remunerado. Enquanto nós não diminuirmos este gap, nós não vamos, de facto, conseguir resolver todos os outros problemas que afetam as mulheres nas mais diversas vertentes, mesmo ao nível da progressão da carreira. Porquê é que as mulheres muitas vezes não acedem a lugares de maior responsabilidade? Porque recai sobre elas outras responsabilidades, tratamento da casa, da família e de cuidar dos filhos, e que não lhes permite, muitas vezes, assumir funções de maior responsabilidade. Ou seja, enquanto nós não fizermos este caminho, e por isso é que este projeto também, aliás, ele teve uma classificação muito elevada, a própria candidatura teve uma classificação muito elevada por ser considerado inovador, e tem essa dupla função. Ainda tem outra, porque nós também temos um país onde, embora essa não seja uma área de atuação direta da CIT, mas um país onde a violência doméstica e a violência de género ainda é um problema muito grave. E se nós sensibilizarmos cada vez mais, em idades mais precoces, porque este projeto é vocacionado para o segundo e terceiro ciclo, se nós não sensibilizarmos de
forma mais precoce os rapazes para estas questões, estamos a não fazer nada no que se refere ao combate das masculinidades violentas. Este projeto também tem essa função, é de certa forma, contrariar aquilo que são as masculinidades violentas e, no fundo, a médio e longo prazo, combater a questão, que também é um grave problema do nosso país, no que se refere à violência de género e à violência doméstica de uma forma particular. E creio que com isto, em relação a 426, está aqui o Sr. Vice-Presidente, muito obrigada, Sr. Vice-Presidente, que em 2023 foram feitas 426 comunicações à ACT, de situações de irregularidades que foram detectadas pela CIT. Só uma nota, efetivamente, pela primeira vez num ciclo de 9 anos, nós vimos aumentar o gap salarial de 13,1% para 13,2% se considerarmos o base e de 15,9% para 16% se considerarmos o ganho. E isto deve preocupar-nos. É certo que foi pouco, mas deve ser algo de nossa preocupação, sobretudo se nós formos desconstruir estes números e verificarmos aquilo que a Sra. Deputada Emília Cerqueira, onde está o maior aumento desta desigualdade é precisamente nos quadros superiores. Porque se nós descermos, formos aos quadros inferiores e mesmo aos quadros médios, a desigualdade não é tão elevada, mas nos cargos superiores e nas profissões mais qualificadas há um aumento bastante significativo do gap salarial entre mulheres e homens. E isto é algo que deve merecer a nossa reflexão e percebermos o que é que pode ser feito para contrariar esta realidade, sendo certo que, como vos disse, isto está tudo ligado e nós temos definitivamente que ter medidas. Aliás, eu tinha aqui também uma das campanhas que nós queremos promover no próximo ano, é precisamente vocacionado para a sensibilização da importância da partilha das tarefas domésticas e de cuidado familiar, porque acreditamos muito claramente que é aí que está a base de todas as desigualdades. E enquanto nós não conseguimos quebrar essa barreira, nós de facto não conseguimos alcançar a efetiva igualdade entre mulheres e homens no mercado de trabalho. Eu acho que está aqui, exatamente. São estes dois projetos que nós queremos avançar de campanhas e que estão já previstos no nosso orçamento. Por um lado, de prevenção e combate ao assédio no mundo do trabalho, até para assinalar também a ratificação por Portugal da Convenção 190 sobre violência e assédio, e depois também esta outra campanha centrada na sensibilização para a importância da partilha das tarefas domésticas e de cuidado familiar. Isso é uma questão que está a ser discutida no âmbito da diretiva, porque, e tem sido muito discutida até que ponto é que publicitar as empresas que não cumprem com o limite de desigualdade salarial. Aí a diretiva diz que sim, que elas devem ser divulgadas, e mais, diz que as próprias empresas, o que diz a diretiva, nós neste momento estamos a fazer essa recolha de informação através do relatório único via GEP. A diretiva diz que as empresas têm que comunicar. No fundo, nós, e com o desenvolvimento da ferramenta, até podemos fazer um meio termo. Podemos permitir às empresas que, através da ferramenta, que já preveja a elaboração de um relatório, comuniquem à CIT de forma automática as suas desigualdades, e aquelas que tenham e que fique logo disponibilizada essa informação. Mas, como vos disse, nós neste momento estão a decorrer os trabalhos de transposição. Há um conjunto de matérias que nós, efetivamente, no nosso ordenamento jurídico já temos por força da Lei 60. Há outras, nomeadamente a publicitação das empresas que não cumprem com o limite do gap salarial, que de acordo com a diretiva é 5%. Nós nem sequer temos, a Lei 60 não tem nenhum limite, não está estabelecido, mas efetivamente essa é uma das questões que irão ser discutidas, e se a diretiva diz que tem que haver uma publicitação, Portugal vai ter que transpor, até porque se não houver essa transposição, aplica-se diretamente a diretiva e por isso vão ter que ser tomadas decisões nesse sentido. Muito obrigada, Sra. Presidente, pelas informações que nos trouxe. Desejar-lhe mais uma vez as maiores felicidades para os próximos 45 anos. Claro que as direções vão mudar muito, mas a Comissão tem aqui um contínuo. Dar-lhes parabéns antecipados, porque vão festejar os 45 anos no Dia das Desigualdades Salariais. Estarei convosco nesse dia também para me associar
essas festividades e agradecer-lhe mais uma vez muito todas as informações que aqui nos trouxe. Antes de nos despedirmos, e se não se importa, só fazer aqui um remate relativamente à continuação dos nossos trabalhos. Senhoras deputadas, relativamente aos dois projetos, nós iremos ver, às duas propostas, nós iremos ver aquelas que se enquadram no âmbito do plano de atividades e relativamente a essas não haverá que tomar nenhuma deliberação. Todas as outras que não se enquadrarem, depois haverá uma deliberação. Muito obrigada e damos assim por encerrada esta nossa reunião da Subcomissão da Igualdade e Não Discriminação. Muito bem. Mas como é subcomissão, achei que faria algum sentido. Como sabem, eu sou Presidente da Comissão de Agricultura e Pescas, mas sendo também membro desta subcomissão, da qual tenho muito gosto, é para vos dar nota que a Comissão de Agricultura aprovou e vai a plenário a votação de um voto de saudação pelo Dia Internacional da Mulher Rural, que é 15 de outubro. Que não podia deixar de vos dar essa nota aqui. Muito obrigada. Sendo assim, não havendo mais nenhuma informação ou outro assunto, despedimos-nos desejando a continuação dos nossos trabalhos. Aliás, na próxima semana teremos aqui, dia 10, penso eu, novamente a reunião da subcomissão para ouvirmos as investigadoras sobre as questões da violência de género da Universidade Católica do Porto. Muito obrigada. Dávamos então por encerrada a nossa reunião.